Bom dia, boa tarde e boa noite. Tá começando mais um Pod Bicha. E o episódio de hoje nós vamos falar sobre respect, ou seja, respeito num bom e claro português, para que a gente pratique a empatia, para que a gente pratique conhecer o outro através da perspectiva do outro, não só do nosso julgamento. A gente está aqui hoje com um convidado muito especial, mas antes vamos falar um pouco sobre como a gente está, para que as pessoas que estão em casa nos assistindo, nos escutando, possam ter noção de como é a nossa beleza. Fala pra nós, Léo, como tu estás? Então, hoje eu estou vestindo uma retilínea preta de gola alta. Fina. Eu sou um homem negro de estatura média, olhos pretos, com um bigodinho feitinho na régua, cavanhaque também. Eu tenho uma pinta no lado esquerdo da boca, que vocês já estão cansados de ouvir eu falar isso. Eu tô também com alguns acessórios em dourado e vestindo uma calça azul royal. E você, Ivan? Como você está? Básica. Hoje eu tenho 1,88 m, pele negra, tenho os olhos escuros também, a boca vocês já estão cansados de saber que ela é levemente carnuda. Não, mas já teve episódio, e aqui ó, os episódios não mentem, ele sempre muda, ou é levemente carnuda, e aí quando ele quer ele fala carnuda, ele muda, quando ele quer levemente ou carnuda. Continua. Levemente carnuda. Estou com acessórios também dourados aqui, uma corrente, um piercing no nariz também com um brilhozinho assim. Um pingo de luz. Um pingo de luz, um outro pingo de luz na orelha de esquerda. Eu estou com uma jaqueta de couro, amarradinha aqui, a barriga de fora, porque tá fazendo um pouquinho de calor aqui, né, Léo? Isso fica pela tua responsabilidade. Uma calça bem justa, preta, um tênis de spike também. Eu acho que assim estou. E fala pra nós, como está o nosso convidado? Quem é o nosso convidado? Explica aí. Então, primeiramente eu quero apresentar o nosso convidado, Márcio Ruschel, advogado, pós-graduado e especialista em Direito do Trabalho. O Márcio é uma pessoa incrível, um amigo também de longa data, e a gente tem o prazer de ter ele aqui nessa conversa, nesse bate-papo tão gostoso como sempre é. Então, Márcio, por favor, apresente qual a sua beleza para hoje. Bom, gente, boa noite. Eu queria agradecer, né, essas duas pessoas singulares, únicas, que estão fazendo um trabalho, vocês estão acompanhando, né, excelente. Então, eu vou me descrever. A descrição do Leonardo, a única diferença é que eu sou branco, tá? Porque eu também tenho um bigode. Eu também tô de preto, com uma blusa de gola alta. Eu não li o grupo, era pra vir de preto, só eu vir de branco. Sim. E eu tenho uma pinta no pescoço, que não é a da Angélica, e eu não vim de táxi, eu vim de moto. Mas eu tô todo de preto, e tenho os olhos castanhos, o cabelo castanho também, uma bicha comum. Perfeito. Eu acho que o Márcio, ele não é comum, porque nenhum de nós é comum. E todos nós somos especiais. É por isso que ele tá aqui. E eu queria saber do Márcio, para começar assim, né, uma primeira pergunta, que é o porquê da escolha do direito. Por que tu escolheu fazer direito? Bom, Léo, essa pergunta já foi feita outras vezes e nunca é a mesma resposta, né? Eu sempre falo assim que naturalmente o direito me escolheu, desde criança, assim, desde a minha infância, eu sempre fui uma criança muito justa, muito associado, assim, ligado ao senso de justiça. Eu sempre quis, né, que todos tivessem, enfim, pudessem brincar com as mesmas brincadeiras, sempre desde criança, assim, né, isso lá nos anos 2000, assim. Ela é uma criança dos anos 2000! Sim, eu nasci, já existia Rihanna, essas coisas todas. Ai, que linda! Jovem. Ai, alguém jovem que nem eu. Então, assim, a justiça, o senso de justiça sempre foi muito aguçado em mim. Eu fico feliz, assim, quando eu vejo quando a justiça é feita da melhor maneira possível, porque nem sempre a justiça é justa, né? E assim, eu saí do colégio sem saber muito o que fazer.
E aí o meu pai dizia, né? Faz direito. Não, pai, eu não quero. Comecei um outro curso, eu não sei se tu sabe, o Ivan, acho que não. Eu comecei desenho industrial e fiz por 2 anos, então 4 semestres. Quando a professora mandou eu desenhar um Tutankhamon, gente, o que eu tô fazendo aqui? Não é o meu lugar. E aí, então, fui pro direito, e aí, assim, o direito me acolheu, o direito me escolheu, eu comecei a trabalhar, assim, no judiciário muito cedo, como estagiário, e aí eu fui me apaixonando pelo direito, enfim, fiz toda a faculdade, mas uma curiosidade, eu nunca gostei de direito do trabalho, nunca gostei. Nunca. Quando eu saí da faculdade, aí que eu comecei a ter contato com essa área do direito, aí sim, ela me abraçou, eu abracei ela e tô aí, né, há alguns anos defendendo tanto os direitos de trabalhadores como de empresas, eu já trabalhei para os 2 lados, né, atualmente eu sou dos trabalhadores. Então, eu acho que o direito é isso, representa toda a força, né, enfim, né, esse senso de justiça é o que me levou a fazer o direito, assim. Acho que por isso o nome do nosso episódio também, né, sobre o respeito, porque cada convidado, né, a gente escolhe a dedo, assim, e cada convidado, ele sempre vem nessa simplicidade, né, às vezes não se enxerga a potência que é, e o Pod Bicha vem mostrando, vem trazendo isso à tona, porque tu tem, como é que eu posso explicar, a importância de influenciar através do respeito. Eu acho que é por isso que vem essa conexão com o direito, né? É entender as características de cada indivíduo e tu tá ali como uma ferramenta auxiliando. Então tu és muito importante. Por isso que tu estás aqui no Pod Bicha. Nunca se esqueça disso. Olha. Eu acho que essas 2 palavras, elas andam sempre juntas, né? Direito e respeito, né? Eu acho que para a gente constituir uma sociedade que consiga ter equidade de direitos, primeiramente se precisa de respeito, né? Então, acho que tem tudo a ver com o episódio, tem tudo a ver com a tua formação, né? E a gente sabe também o quanto é importante que a gente consiga saber dos nossos direitos enquanto cidadãos, né? E também dos deveres que a gente tem, né? E a gente sabe que para a sociedade comum, muitas vezes, aquilo que para ti e para todo advogado, né, que trabalha diariamente com as leis, com os processos, que é algo coloquial, que é algo do dia a dia, muitas vezes falta muita informação. Né? Para quem trabalha em outras áreas e não tá tão próximo do direito. Sim. Até eu queria te fazer uma pergunta bem pessoal, que é sobre uma questão que eu penso assim também que vai ser bem importante e oportuna para o momento, né? A gente sabe que a CLT, né, que é, assim como eu vou dizer, a nossa carta de regimento sobre os direitos do trabalho. Ela é super antiga, né? Ela é de Getúlio Vargas, né? E há pouco tempo a gente teve mudanças bem importantes, né? Na questão do direito do trabalho, né? Onde a gente sabe que hoje o empresariado, né? A classe empresarial, ela pode optar por contratar pessoas não só através da CLT. Eu queria que tu falasse um pouquinho mais, né? Sobre essa diferença de contratar uma pessoa na CLT e ter uma pessoa que é contratada fora da CLT. Bom, Léo, eu acho que, primeiro, fazendo um gancho com o que tu falou, a justiça para todos, né? Acesso à justiça, não adianta só ter a justiça, as pessoas precisam, a sociedade em geral precisa ter o acesso. E tem, só que muitas vezes não sabe o caminho, né? A gente estava conversando antes, né? Sim. Sobre, eu sofri tal coisa, aonde que eu vou, que delegacia que eu vou? Muitas vezes o próprio poder público não sabe exatamente qual delegacia responde por um crime de racismo ou de homofobia, enfim, ou injúria racial. Então, é difícil. Então, assim, o que eu penso, primeiro, acesso à justiça para todos. Então, existe advogados pagos, existe defensoria pública, que são, né, advogados concursados, defensores públicos, que atuam para a sociedade, no geral, de maneira gratuita. Esse é o acesso, começa por aí, né? Aí, fazendo o acesso de justiça para todos, e aí vem essa reforma que a gente, de 2017, né, que foi a última reforma
drástica, assim, na lei trabalhista brasileira, que, na verdade, ela ser chamada de reforma é um termo carinhoso, porque ela, na verdade, ela é uma desforma, né? Ela deformou, ela retirou, ela subtraiu o direito da classe trabalhadora, que é quem movimenta o país. Né? Ela subtraiu, assim, 2017, que foi no final, eu não tô falando de governo, tá, gente, que fique bem claro isso, no final do governo Temer, 2017 se iniciou 16-17 e ela foi posta em vigência ali bem no final do ano e logo o Jair Bolsonaro assumiu ali em 2018. Então ela retirou, extraiu, subtraiu, ela abriu esse leque de maneiras de contratação que no primeiro momento a gente pode pensar, mas é muito bom, vai ter trabalho para muita gente. Pode ser, mas em regra o que foi feito foi extrair o direito a fundo de garantia, né, a todos aqueles benefícios de INSS, de todos aqueles que o direito do trabalho, que o vínculo empregatício te dá, a uma carteira assinada, a ter férias, a ter 13º. Um exemplo que os juristas têm usado muito a partir de 2017 é a uberização. Uberização. Mas não só associando ao motorista de aplicativo ou a tal plataforma. A uberização nas relações de trabalho é justamente isso. Na verdade, eu penso que é o capitalismo desenfreado sobre a classe trabalhadora. Sim. Por quê? Porque, eu vou te dar um trabalho, mas não tem um registro, né? Então, tu não vai ter as tuas férias, mas tu vai ter o teu trabalho e o teu salário. Então, muitas contratações por MEI fazem as pessoas abrir CNPJ e na verdade, quem deveria pagar seria quem está te contratando, mas eles colocam todos os deveres e responsabilidades sobre o CNPJ na pessoa, né? O que não deveriam eles mesmos arcar esses custos. E assim, foram diversos direitos. Eu fico até assim um pouco sentido em falar, porque é uma conquista tão longa, como tu mesmo falou, desde 1940, Revolução de 1930, Getúlio Vargas, várias constituições, vários períodos, né, que se passaram, indústria, as pessoas trabalhando 20 horas sem ter onde comer, sem ter banheiro. Então, esses todos os direitos, muitos direitos conquistados, a hora extra, aí chega uma lei e simplesmente acaba, assim, né? Corta muitos direitos. E mascara, né? Ivan, tu sabe que isso é muito perigoso, assim, isso, porque, no fundo, subtraiu, como eu falei, assim, eu não vejo outra expressão, ela deformou os direitos conquistados ao longo de tantos anos, assim, dos trabalhadores. Tu sabe que eu gostei muito da expressão que tu trouxe da uberização, né? Porque traz para os dias de hoje, né? Para o momento que a gente vive e que é uma tendência, um comportamento, né? Um comportamento que a gente vivencia hoje, né? De perceber o quanto o nosso sistema, em prol da lucratividade, coloca a pessoa, o trabalhador, numa posição de perda de direitos, né? Então, é quase a gente beirando uma escravidão, né? Sendo bem, claro, eu tô forçando aqui, né, beirando uma escravidão, e a gente não pode esquecer que aqui no nosso estado a gente teve um caso, né, gigantesco, né, de trabalho análogo à escravidão há pouco tempo, e então é importante que a gente comente isso, né, e é importante também que cada trabalhador saiba dos seus direitos, né, porque a gente tem direitos e isso é importante, porque se a gente não conhece, a gente não vai conseguir brigar, né? A gente não vai conseguir batalhar por eles. Exatamente. E linka, né, a nossa pauta aqui, a idealização também, que começou neste programa, Pode Bicha, já diz o nome, né? A gente dá poder para as bichas também, né? E claro, tu é um especialista na área do direito do trabalho, tu exemplificou aí com a questão da uberização, e a gente está sempre tentando empoderar, né? A gente está sempre tentando colocar essas pessoas que foram esquecidas, que foram largadas por um sistema, né? E que estão tentando fazer a diferença, trabalhando de formas alternativas, e elas não conseguem entender e acreditar que elas estão perdendo, né? A gente precisa disso, daí não é mimimi, né? A gente precisa falar de mimimi, mas isso não é. A gente precisa falar, tu estás ali trabalhando 12 horas, 8 horas, 10 horas, seja lá quanto for, para te sair daquela situação de vulnerabilidade que o sistema te colocou, mas tu precisa entender que tu tem direito, né? E a classe trans, gay, as minorias ali, as pessoas que são excluídas, são as que mais sofrem.
né? Um outro ponto que agora vocês estão comentando e me abriu a mente aqui para mais uma dúvida, né? A gente sabe o quanto as pessoas do movimento LGBTQIA+, né, sofrem para conquistar o trabalho, né? O quanto o trabalho é difícil e árduo, né, para essas pessoas. Até hoje é com muita felicidade, né, que a gente tem uma gaúcha na novela das 9, né, a Valéria. E a personagem da Valéria, ela traz muito isso, né? Naquele bar, ela faz de tudo para ficar naquele bar. Ela não pode perder aquele trabalho. Porque se ela perder aquele trabalho, ela não vai saber como ela vai conseguir ou onde ela vai conseguir outro. Só que pra ficar naquele trabalho, muitas vezes, ela tem que passar por assédios, né? E é legal da gente falar, né, de assédio moral, de assédio sexual. Eu queria que tu conseguisse falar, se tu tem algum dado pra trazer, né? Como é que é esses casos, né? Assim, no mercado em geral. Bom, guris, até por acaso eu tava assistindo uma reportagem no Tribunal Regional do Trabalho aqui da nossa região, do Rio Grande do Sul, da 4ª região, e veio assim, primeiro eu posso dar a experiência do escritório, né? Por que as pessoas chegam até o advogado trabalhista? A gente pensa, para cobrar hora extra, a insalubridade. Não, gente, se eu falar para vocês que é justamente pelo sentimento, pela moral abalada. Pela moral, mas como assim, Márcio, Léo, Ivan, moral abalada? A moral pode ser abalada de várias formas, né? Com humilhações, com xingamentos, com assédio racial, com assédio, questão de gênero, de sexo. Então, tudo é assédio, tudo... então, por isso que hoje, no Rio Grande do Sul e no escritório, as pessoas chegam com o primeiro pedido e a sensação de que foram assediadas, moralmente, psicologicamente, como a gente falou, esses exemplos aí que a gente deu. Então, assim, é o carro-chefe de ações trabalhistas hoje no Rio Grande do Sul, eu acredito que no país é o assédio moral. Os demais pedidos, né, que a gente tem, trabalhei e não ganhei hora extra, isso acaba sendo secundário. Então, assim, eles chegam até o escritório e na Justiça do Trabalho o que mais tem são danos morais decorrentes de assédio de relação do trabalho. Eu tô falando, né? Que fique claro. Sim. Agora tu falou um ponto que a gente sabe também que é prática, né? Que é a questão do não pagamento da hora extra e da consolidação dos bancos de horas, né? Eu acho que aqui a gente entra também num outro ponto bem importante, né? Nessa questão de banco de horas, hora extra. Isso é muito delicado, Léo, muito delicado, porque existem grandes poderes envolvidos a isso, né? Os grandes sindicatos representando o patronal, né? A empresa e o sindicato dos empregados, e tem política até nisso. Sim. Até nessa negociação coletiva entre os sindicatos de direitos sobre banco de horas, sobre hora extra, tem política. Sim. Ali é política, é um jogo de política, como a gente vê hoje lá em Brasília, né? Libera uma emenda, aí eu vou votar sim, eu vou votar não. Isso acontece nos sindicatos. Então, nem sempre a cláusula lá, que alterou a norma, enfim, de determinado sindicato, vai ser beneficiando totalmente o trabalhador. Porque vai ter uma questão política, vai ter uma questão, né? Então, é tudo jogo político. Inclusive, na formulação desses bancos de horas, acordos e tudo mais. Eu não gosto, assim, muito de falar isso, mas é política, gente. Não, eu acho que, realmente, quando tu fala isso, é muito bacana. Porque eu acho que falar sobre política no país é um tabu, né? É um tabu. Eu acho que é algo que ficou velado, assim como muitos problemas que eu gosto de chamar de amarras da nossa sociedade. O brasileiro, ele tem mania de velar as coisas. E muitas vezes são amarras que vão só... nos colocar para trás, né? E tu tá trazendo, né, a importância da gente debater a política e saber debater a política. Eu concordo também que nos últimos anos, nos últimos tempos, houve uma divisão, né, muito forte, que não é benéfica, né? Mas sim, a gente deve debater e falar de política sem medo. Porque a política move os nossos direitos e a nossa vida também. A gente vem de uma cultura de que não, política, futebol e religião não se discute. Talvez não se discuta aonde, no meio que não sabe discutir isso, né? Mas com pessoas, enfim, né, que tem um conhecimento, ou enfim, tem uma vivência, que tem interesse nisso, porque é interessante, tem que ter interesse para descobrir a coisa. Eu acho que é super saudável, eu acho que é super incrível, e eu conversei com pessoas com pensamentos divergentes do meu na época de política, e tem gente que sabe conversar, tem gente que eu bloqueio do Instagram, mas tá tudo certo, né?
Mas para isso a gente tem que, para que este pensamento mude, a gente tem que colocar pessoas semelhantes, né, nos lugares de fala, né? Hoje é muito gratificante, né, te ver aqui. Também falando sobre o direito de trabalho, dentro das possibilidades que tu teve, da tua formação, do teu estudo, mas a gente sabe a dificuldade que é, né? Então, a gente precisa ter esse entendimento que a gente precisa se unir e essa gente tem que chegar lá, porque é isso que vai fazer a mudança, né? Gente, eu tenho, assim, aproveitando o gancho que o Ivan falou, assim, eu tenho de ver a gente lá, né? A gente como a gente do outro lado, no alto escalão, né? Como, enfim, grandes deputadas trans, gays que a gente tem que estão no alto escalão. Eles chegaram no topo, assim, né? Da representatividade. Então, eu tenho até uma experiência para contar. No meu último trabalho, eu tive a oportunidade, né, de... Quando eu cheguei para fazer entrevista, aí eu tava lá, e daí entrei, e aí tinha uma mulher de cabelinho curto, assim, sentada. Oi, senhor Elmar? Sim, sou. Qual é o seu nome? Gabriela. Eu digo, é sapatão. É sapatão. Na hora. E daí, assim, ao mesmo tempo que eu falei isso, na maneira que não é pejorativa, vindo da gente, a gente sabe que não é, né? Eu fiquei feliz, assim, porque ela ocupa, até hoje, nesse escritório, um cargo importante de coordenação, de gestão de RH. Então, assim, eu me senti acolhido e abraçado ao mesmo tempo, não com a vaga garantida, porque foi escolhido de maneira técnica e competência mesmo profissional. Que acho que a gente pode falar sobre uma questão depois profissional aí que eu tenho boa aí pra gente conversar. Então, assim, eu ver aquela pessoa, sabe, empoderada, uma lésbica forte, num cargo forte, no alto escalão do escritório, tomando decisão com poder de decisão, aquilo é muito bom, porque te coloca... assim, te traz uma situação confortável. Ampara, né? Na verdade, eu entrei lá sendo quem eu sou, podendo ser quem eu sou. Né, profissional e pessoal. Esse escritório que eu trabalho hoje tem muito isso. A gente teve um estagiário trans homem, né, maravilhoso, ele não tá mais hoje com a gente, voou assim, ganhou asas e voou. Então, assim, o escritório sempre teve uma política de que diversidade agrega, diversidade não segrega. Então, assim, a gente tem uma pessoa que tem 84 anos trabalhando, a ela, que é lésbica, eu que sou gay, então, assim, o escritório preza por essa diversidade. Tem coordenadores pretos. Então, assim, eu fico muito feliz, mesmo assim, de coração, em falar, assim, enfim, não interessa o lugar, o nome do lugar, mas o ambiente que eu vivo hoje é um ambiente muito acolhedor, assim, nesse sentido, assim, sabe? E ver o preto no cargo de coordenação, a lésbica, isso é a nossa vitória. Com certeza. Eu gosto de dizer, né, que, lógico, a gente vive num momento muito conturbado, né, num momento social muito conturbado, mas a gente vem conseguindo avançar milímetros, né? Eu acho que a gente vem conseguindo se colocar nesses cargos que estão dentro da sala que decide as coisas, né? Tem alguém que abre essa portinha para que outras pessoas tenham acesso também, é muito importante, né? Faz toda a diferença. Léo, não sei se posso falar uma questão aí sobre... Tu fala tudo. Aproveitando, assim, né? Aproveitando o mês, que a gente tá no mês de junho aí, do orgulho, né? LGBTQIA, PN+, enfim. E o que mais que existir por aí, que a gente sabe que existem, né? Várias letras desconhecidas até pra nós. Então, eu acho que é uma coisa legal. A gente trouxe a questão do cargo, assim. Eu acho uma coisa legal. A gente sempre ouviu falar aquela expressão do sair do armário, né? Sim. Eu saí do armário. Primeiro, assim, eu nunca senti, eu saí do armário, né? Eu saí do armário. Mas eu acho legal a gente falar que o gay, né, dependendo acho que todas as profissões, na verdade, mas a minha profissão, que é uma profissão associada a um meio mais sério, a uma roupa mais normal. E é uma profissão ligada a um estereótipo do homem branco hétero. É isso, né? Verdade. Até pros pretos, verdade. Sim, tem isso. Gays ocuparem essa área jurídica, essa área do direito, pra nós é muito importante. Não, e pro homem preto também, hétero. Tanto o homem preto, a mulher preta, né, sendo hétero ou gay, isso independe, né? O direito muitas vezes parece distante, né, da população negra. E é importante a gente dizer
que existem sim, né? Claro. Juristas famosíssimos Sim. que batalham Tivemos muito. o nosso ministro, né? Sim. Do STF, Joaquim Barbosa, maravilhoso. Não E que venham mais, né? venham mais. Que venham mais. É verdade, Léo. E aí, assim como eu tava falando, claro, tu trouxe a questão de preto, de todos, enfim, eu acho que é uma coisa legal, a famosa expressão do sair do armário, né? Uhum. A gente tem 2 armários, na verdade, né? Porque tu tem o armário pessoal, família, né? Amigos, e tu tem o armário profissional, que não necessariamente precisa abrir ao mesmo tempo, são coisas distintas, né? Normalmente o pessoal, naturalmente, vai vir mais cedo, né? Até porque a profissão a gente vai ao longo da vida e vai mudando. E eu tive uma história, assim, de que no primeiro escritório que eu trabalhei, eu não podia ser quem eu sou, assim, sabe? Eu não tinha como ser quem eu sou. Era proibido, foi velado, né? A questão da minha sexualidade. E aí, já no segundo escritório, já fui um pouco mais recebido. E aí, eu não me esqueço, assim, uma colega minha, a Úrsula, fez toda a diferença na minha vida. Ela disse, deixa eu te fazer uma pergunta. E eu já senti, sabe? Quando vem aquela, deixa eu te fazer uma pergunta. Tu é gay, né? Isso não faz muito tempo, gente. Tipo, em 10 anos, assim, uns 8 anos. E eu fiquei tão desconfortável com aquela pergunta, mesmo já sendo super decidido, né? Nunca tive que esconder nada da minha família. Sempre foi muito natural na minha vida essa questão de sexualidade. E eu fiquei desconcertado. E aí eu falei, por que tu quer saber, né? Mas então, assim, aquilo ali ali fez um estopim para eu sair do armário profissionalmente. E aí, então, assim, eu sempre falo isso. Eu tive um armário pessoal que eu não tive muito que sair, porque foi muito natural na minha família. Fui muito acolhido com amor, enfim. Uma família de militares, inclusive. Mas eu sempre fui muito acolhido. Então, não teve esse sair do armário. Eu apanhei porque eu disse que eu era gay. Assim, eu nunca tive esse momento. Pai, eu sou gay. Eu nunca precisei ter esse momento. Sempre foi muito natural. E no trabalho, assim, eu tive isso, assim, eu tive esses 2 momentos. O armário 1 e o armário 2, né, que foi mais velho, assim. E aí vem a questão do jurídico, de tu ter trejeitos, eu tô lá na audiência, né, e dar uma tem trejeito? Alguns, às vezes. Alguns poucos? Depende do dia. Como diz o Ivan, a boca tá carduda um dia, outro dia é levemente. Ah, entendi. Levemente. Então, assim, tem tudo isso que a gente vem de como a gente falou, predominantemente né, másculo, macho, né, de brigar, de ter voz. Eu amo ver mulher em audiência, eu adoro ver mulher em audiência, eu acho isso formidável. E eu consegui, assim, conquistar respeito com a minha postura, né, tirando a gente lá no samba, no final de semana, bebendo, dançando, girando, que é outra coisa. E as pessoas sempre diziam isso, nossa, eu não te imagino como um advogado. Mas por que não, gente? Porque lá eu não tava sendo a minha profissão, né? Lá eu tava sendo o Márcio, amigo do Léo, do Ivan, bebendo, curtindo, dando risada. Agora eu lá, perante o juiz do trabalho, eu vou defender o meu cliente, seja ele empresa ou trabalhador. Tu sabe que tu entrou agora num ponto super bacana também, né? O quanto eu percebo que as pessoas num todo, seja no universo empresarial ou mesmo na academia, é como se a gente tivesse uma cobrança de fazer escolhas e ter que optar por aquilo sempre, né? Tipo assim, Leonardo, o que tu faz? O Leonardo é administrador. Então, se o Leonardo é administrador, ele não pode ser o Leonardo bailarino, ele não pode ser o Leonardo carnavalesco, ele não pode ser o Leonardo que entende de comunicação, né? É como se isso fosse uma desvantagem, e não. É essa diversidade, essa pluralidade, né? Que traz uma riqueza gigante para as nossas personalidades. E isso tu tá trazendo, parece muitas vezes que as pessoas não conseguem compreender, né? Essa questão que, na verdade, nada vai diminuir uma personalidade a outra, né? O Márcio é isso. O Márcio é o amigo querido, que eu vejo, espontâneo, né? Que fala muita coisa. Até muitas pessoas perguntam, né? Algumas gírias e expressões que eu uso. E vem dessa pessoinha aqui. Como uma expressão que eu uso muito no meu dia a dia, que é um ar. O que é um ar, Márcio? Um ar. Gente, um ar, eu aprendi a ouvir de um amigo há muitos anos atrás. Muitos mesmos, pouquinhos, assim. Mas há muito tempo atrás. E, na verdade, tem várias, né, expressões que a gente usa do bichês, né? Vamos dizer assim, é do bichês. É só a gente que fala. Sim. Né? Se conversar num diálogo, no nosso dialeto, não é um diálogo, né? É um dialeto das bichas.
se tu for falar só no dialeto, ninguém entende nada, né? Nada. Um ar, um aqué, me dá a neca, me dá... Ai, o que é? O que é? Ai, A teca. E aí, então, assim, um ar não tem. Um ar é mais ou menos, talvez. Um ar tem vários significados. Não é engessado. Sim. Um ar é um ar, uma brisa é um ar. Quando as pessoas me perguntam, tá, mas Léo, o que é um ar? Eu falo assim, se eu falei um ar é porque não é bom, porque o ar é nada. É tipo assim, ó, nada, um ar. Não gostei. Um ar. Um ar, essa expressão a gente usa muito. Um ar. E agora que a gente entrou também nesse cenário, assim, né, das gays, né, e também de todas as pessoas que contemplam, né, o movimento e as siglas, a gente sabe o quanto é delicado e o quanto o movimento batalhou muito para conseguir o respeito de ter a união legalizada, né, do casamento homoafetivo. Eu queria que tu falasse um pouquinho mais, porque essa é uma conquista muito forte, né, e a gente sabe que é difícil, né, muitas vezes a gente tem o relacionamento de um casal gay durante muito tempo, né, e essas pessoas não vão lá, não legalizam. Como é que fica? Eu queria que tu pudesse falar um pouquinho. Muito recente, né, também. As pessoas não É têm- recente, as pessoas bem não têm colocado, é informação. muito recente. Assim, gente, a minha especialidade é direito do trabalho, mas eu entendo de relação homoafetiva. Ela é inteligente. Bota na mesa. Ela pode tudo. É isso aí. Léo, Ivan, assim, aliás, a gente tem uma excelente jurista gaúcha de Porto Alegre, Maria Berenice Dias, é uma desembargadora aposentada do nosso Tribunal de Justiça, e ela é advogada, né? Foi desembargadora por muitos anos, e ela escreveu o primeiro livro, gente, sobre casamento homoafetivo há mais de 20 anos. Ela escreveu. Então, ela é muito à frente do tempo. Ela já era jurista, ela foi a primeira a trazer isso. E o tão esperado, assim, na verdade, até ela trouxe uma questão com receio de 2017 ali, pré-governo, né, que ela, assim, saiu publicando, tipo, gente, casem, né, gays, lésbicas, trans, casem, porque a gente tem muito medo de que seja subtraído essa luta de Casem logo, né? Casem logo. Casem logo. Casem logo, assim, ela falou. E, então, assim, a decisão dela, uma das decisões dela de um processo do tribunal aqui do Rio Grande do Sul, que foi o início para chegar no STF há 11, 12 anos atrás e ser reconhecido e ser validado e ser equiparado ao casamento heterossexual. É ruim a gente falar isso, Sim. né? Casamento é casamento, né? Sim. Deveria ser. Deveria ser. Deveria. Então, assim, hoje os gays casam com base em uma decisão judicial. Não existe uma lei. Não é uma lei. Não é uma entendi. Não é uma lei. Então, esse era o receio dela em 2017, que pudesse ser... Assim como homofobia também. Não é uma lei, né? Não tem lei específica. Ela se equipara, né? Olha o racismo, Ao toda a racismo. luta que foi, Sim. né? Toda a luta que foi para tentar conseguir diferenciar injúria racial, racismo, tudo aquilo. Então, assim, a questão do casamento, Léo, temos essa excelente jurista que foi a precursora, assim, no assunto, no país, não só no nosso estado, assim, né? Então, com base nessa decisão veio essa questão de equiparar, né, direitos de relações homoafetivas com direitos heterossexuais. E os direitos englobam todos os direitos, gente. Todos. Reconhecer união estável. Se quiser casar, tu vai no cartório e vai casar. E eu vou contar uma coisa pra vocês. Até hoje, eu sei de pessoas bem próximas, um casal próximo, 2 mulheres foram até um registro de pessoas, né, civis pra casar. Vamos casar. E o tabelião Não deu. não quis. Tiveram que ajuizar uma ação contra o tabelionato e casar. E conseguiram, é claro, né, judicialmente. Mas é triste a gente ter que falar isso, que uma pessoa, né, com um pensamento talvez ultra, mega conservador, Sim. possa dizer se eu posso ou não casar. Se tá lá o direito, né, seja com base numa decisão judicial ou decorrente de lei, mas tá lá o direito. Então eu posso casar, eu posso ter pensão alimentícia, sim, tem pensão alimentícia em caso de separação, tem pensão pós-morte, então tem plano de saúde, posso incluir o meu parceiro ou a minha parceira, né, em relação homoafetiva, adoção. Adoção é uma coisa muito importante, porque até hoje a adoção unilateral, que só uma pessoa adotar, é
quase impossível. Sim. Quase impossível. É um processo muito complicado. É quase impossível. A inscrição é muito difícil, assim. E eles vão preferir casais, né? Sempre. Vão colocar o solteiro ou a solteira para adotar, vai ser o último da fila lá. Então, assim, de direitos foi muito importante e eu sou muito feliz de falar por isso, porque se equipara, literalmente. Hoje a gente tem todos os direitos que a mulher ou o homem de um casamento heterossexual tem. Tu sabe que aconteceu comigo, na verdade, já faz alguns anos, que o pai de uma amiga precisava de doação de sangue. E eu fui. Me prontifiquei porque a maioria dos colegas não podia, não queria, eu tinha medo, e eu fui. E eu cheguei lá e eu fui barrado. Eu disse, por quê? Porque quando a gente faz a ficha, você tem relação sexual com outros homens, se tu é gay. Daí a gente entra, eu não sei como está agora, tá? Porque isso já faz alguns anos. A gente entra para uma área de promiscuidade, uma área de risco. A gente é grupo de risco. Uma área marginalizados. Tu sabe como está isso aí? Mudou, Ivan. Eu fico triste em ouvir isso de ti, sabe? Porque é um preconceito, né? Sofreu um preconceito no momento de saúde, que a pessoa precisava do teu sangue. Vida. Né? Precisava de vida, precisava de humanização. Vida. E eu fui barrado. Enquanto héteros ali não foram. Sim. Não se prontificaram, tu entendeu? A gente vê, né, os valores totalmente distorcidos. Triste ouvir isso. Eu fico muito chocado, assim, porque mas eu sei disso, tá? Já sei disso. E vou te dizer, é recente, tá? Faz uns 4, 5 anos que isso vem normalizando e naturalizando e independe de ter relações sexuais com o mesmo sexo, tá? Assim, todos casos que eu já vi de banco de sangues não fazem mais essa segregação. Se fazem, pode ser de uma forma velada, né? Como tudo. Né? Não, teu sangue não, enfim, não sei. Mas eu acredito que não. Eu espero que não seja mais acontecendo isso. Espero mesmo. Eu não sei, né, assim, até fazendo comparação de uma forma mundial, né? Como é o direito brasileiro mundialmente, se ele é mais avançado, se ele é mais tradicional, né? Eu não tenho essa visão, né? Mas eu percebo que o Brasil conseguiu também avançar, né? Em algumas questões bem delicadas, né? E que a gente conseguiu avançar através de muito trabalho, né? Os direitos que foram alcançados. Mas eu acho que agora tá na hora da gente parar um pouco de falar do profissional, do advogado, pra gente falar um pouquinho do Márcio Ruschel, a pessoa, Márcio Ruschel. Tem que falar mesmo. Lógico que tem que falar. Temos que falar do Márcio. Pra nós, quem é a pessoa? Bom, né? Posso falar o tempo, já que eu conheço uma pessoa ou não posso? Lógico, aqui tu pode tudo. Gente, acho que as relações acontecem, né? As conexões, né? Vocês adoram falar conexões aqui no programa, né? Então, acho que as conexões acontecem de uma forma natural, né? E a nossa conexão, eu vim a convite dos guris, lógico, mas eu conheço o Léo já há muito tempo, mais de 10 anos, vamos botar assim. Para não, e né? Hoje vai ter história. E, então, assim, eu conheço ele há muito tempo. Eu acho que foi um amor à primeira vista, assim, quase, dos dois, assim, né? Eu acho que tanto a dele quanto a minha, os dois são alegres, espontâneos, expansivos. Expansivos, é né? verdade. Expansivos, assim. Ao mesmo tempo, eu sempre tive aquele sentimento de acolher, de proteger, né, os amigos. Esse é o Márcio, assim, eu gosto de proteger. Eu me considero um bom amigo, Ivan. Se a gente quiser ser amigo, eu vou ser teu amigo. A gente já é. E eu me considero um bom amigo, sabe? Eu tento ser o melhor de mim, assim, sempre que eu posso, né? Acho que uma coisa legal da gente falar, que a gente também consegue ser a gente, talvez a gente amadurece, né? Com certeza. Quando a gente aprende a dizer não. Com certeza. Nem sempre a gente tem que estar disponível, nem sempre a gente tem que fazer as coisas. E isso na minha vida eu demorei pra aprender, porque eu dizia sim pra tudo. Pra tudo. E aí, assim, quando eu comecei a conseguir dizer não, eu me sinto mais realizado, sabe? Assim, como pessoa, como Márcio, e adoro ir na festa, e se vou na reunião, e vou na janta, e vou se eu tiver afim. Agora, se eu não tiver afim, eu quero ficar na minha casa, tomando meu vinho, eu vou ficar, né? E não vou, antes tinha que mentir uma história, né? Inventar uma história. Não, Léo, eu tenho compromisso. Não, Léo, não tô afim, tá? E tá tudo bem. Isso eu acho que é a maturidade da relação, de amizade. Eu acho que é isso. O Márcio também é família. Eu não tô, né, menosprezando, assim, as histórias, né, de grandes
gays, lésbicas, assim. Mas eu tenho uma história de amor, gente, pra trazer. Não é uma história só de dor, de ódio, que eu fui escorraçado de casa, que eu apanhei. Não, eu vim de uma família, assim, de militares. Meus 2 avós militares, meu pai militar. Meus pais se separaram quando eu tinha 6 anos. Então, assim, né, teoricamente, estrutura familiar ruiu, assim, né? Ruiu. Então, eu venho de uma família, assim, mas que eu tive muito amor. Recebi muito amor, principalmente dos meus avós. Né? Então, não foi nem... Claro, dos meus pais também, mas dos meus avós. Meus avós são minha referência, assim, né? De cozinha, de afeto, de cheiro, né? De cheiro... Eu vi deixa eu me atravessar aqui. Porque agora, essa pessoa queridíssima tá falando de coisas que ele é isso, tá? O Márcio é uma pessoa super carinhosa. E essa questão de cheiros, o Márcio é aquela pessoa que, tipo assim, ó... Se tu vai na casa dele, vai ter o aroma. Ele é a pessoa que vai naquela loja famosa que gosta de lençóis com 1000 fios egípcios, viu? Ela é. Só não tem dinheiro pra comprar. Mas ela é. Ela quer jogar um aromatizador de bambu. Ai, ela falou a marca! Tu viu como ela é? Patrocínio. Ela é facinha. Daí patrocínio. Fica aqui, faz o Pix pra nós. Pixão. Então, ele é essa pessoa. Ele também é aquela pessoa que faz uma banoffee maravilhosa. Ela é quituteira. Ela é da cozinha. Palmeirinha. Ela é quituteira. Ela é. Eu gosto, gente. A cozinha eu me encontro, assim. E voltando ali a questão da minha família, a minha avó é minha cozinha. Eu aprendi a cozinhar muito cedo, né? Eu morei com meus avós muito cedo. Mas tu gosta de cozinhar, porque eu odeio cozinhar. Gente. Amo cozinhar. Odeio. E, aliás, tô vendo uns cursos de gastronomia, assim, sabe? Pra fazer por amor, assim. Eu não sei, assim, técnica, né? Mas eu sei que eu amo. Eu sei que eu tenho o dom, até eu posso dizer o dom, assim, acho que, né, algumas pessoas são providas, outras não. Eu tenho dom desde criança, gente, eu com 12 anos fazia carreteiro. Sim. Eu me lembro muito bem disso, assim, sabe? Uma vez até eu botei chimia de goiaba achando que era molho de tomate. A avó guardava nos vidros aqueles. Misturou tudo. Não era molho de tomate, era só goiabada. Eu botei. Ai, nunca fica salgado esse carreteiro. A minha avó, deixa eu ver o molho de tomate que tu usou. Era goiabada. Jesus, olha só. E tu, Ivan, tu cozinha? Eu adoro cozinhar. Cozinhar, pra mim, o meu pai é chefe de cozinha. Então, eu aprendi a cozinhar com meu pai. Você entendeu? Chocada. Eu também. Meu pai foi taifeiro da aeronáutica, ele trabalhou a vida toda na aeronáutica e depois que se formou, chefe de cozinha. Que se aposentou, chefe de cozinha. Trabalhou em vários restaurantes, hotéis, assim. E tudo que eu aprendi da cozinha foi com meu pai. Eu acho que cozinhar, mas eu sou aquele que cozinha. Mas tu gosta, então? Eu amo cozinhar. Tá. E cozinhar é o ato de tu pensar no outro, de tu querer o bem do outro, de tu alegrar o outro, né? Ali através. É botar o amor, tu entende? Mas eu sou do tóxico, né? Do amor tóxico. Eu sou aquele que toma um pratinho e fica esperando. Tá bom, gostou? Não tá? Tá bom? Sou tóxico, nunca neguei. Então já sabemos que a gente tem que dizer que tá nunca bom. Óbvio. Tá, mas e se a gente... tem aquela frase famosa, né? Que uma das formas de conquistar o amor é pelo estômago. Vocês acreditam nisso? Não, eu acredito. Eu não vou dizer. Não, fala dos teus dotes. Eu acho que conquistar o amor, ele vem sim através da comida. Vem. E tu tem que ser bem comida. Tu já... gente! A comida! Tu concorda, Márcio? Eu acho que a comida tem que ser boa. Né? Banoffee é uma comida boa. Uma comida boa. O importante é que a comida seja boa. E tu, Léo, tu cozinha? Eu cozinho, tenho um tempero maravilhoso. Eu sou o cara dos condimentos, dos temperos. Mas eu não cozinho pra qualquer um. Porque, na verdade, eu não gosto de cozinhar. Eu odeio cozinhar. Então, pra mim, a cozinha, ela é acessada só pelas pessoas mais queridas. Se for na minha casa e receber um prato, pode ter certeza que eu gosto muito da pessoa. Porque eu não gosto de cozinhar. E eu também vejo a cozinha... Já comeu a comida do Léo, né? Não.
Todas as vezes que eu vou lá, ele manda levar alguma coisa. Fica a dica. Eu não quero minar essa relação. Vai trazer. Eu não quero minar essa relação, mas é só as pessoas queridas que comem. E eu penso confessão. na cozinha como um agrado também, sabe? É uma forma de tu agradar. É de dizer realmente, sabe, que tu gosta da pessoa. Porque, como vocês estavam falando, né? Na cozinha vai a nossa energia, vai o nosso sentimento, vai o amor, sabe? Tipo, se tu não gostar da pessoa, tu coloca ali um laxantezinho e tal. E pra mim é incrível quando eu como em qualquer lugar, assim, o cozinheiro, a cozinheira fez de má vontade, pesa no meu estômago de uma maneira. Não, bicho, isso é bicarbonato que eles colocam no arroz pra encher rápido. Como é que é? Tem um truque pra encher rápido, claro, satisfaz, daí não come muito. Daí. Entendi. Como ela é truqueira. Nada, né? Ela Vai lá em casa pra tu ver. Tá. E aí, Ivan, sabe que o Márcio, a gente se conhece já tem aí, né, mais de 10 anos. E o Márcio, eu vejo como ele tem uma personalidade super enérgica. O Márcio, pra mim, é 220. Mas poucas vezes a gente foi de fazer festa, né, Márcio? Sim. A gente não foi amigo de festa. Eu sempre fui o amigo do Márcio da casa, do jantar e tal. E eu ele queria... nunca cozinhou pra Ele mim, nunca tá? cozinhou, mas... Que ele só cozinha pra quem ele gosta. Que ele gosta, ficou bem claro. Isso ficou bem claro. São, né? Mas foi tu que falou, gato. Tá, fui gongado pelos dois agora. Fiquei assim, ó... sabe que nem o Chaves? É só fazer um prato pra nós e nos chamar. Então vamos lá, né? Vamos fazer isso aí. Agora eu vou fazer que nem carioca, Registrado. Né? Ai, Registrado. vamos na minha casa, nunca convida. Nunca Tô convida. esperando esse convite, porque tu sabe que ele tá morando numa casa nova, né? Sim. Finíssimo e tudo. Ah, não, eu já fui. Ai, gente, eu já fui. Mas só fui conhecer, porque ele disse, não, vamos lá pro salão, porque lá no salão de festa, que é o churrasco lá. E me deixou muito tempo lá na casa dele. E aí eu tava falando que quando eu conheci o Márcio, a gente era muito vidrado nas divas pops, né? E a gente sabe também, como ele tava falando, que a gente vai amadurecendo, que a gente muda. E eu queria saber, Márcio, hoje, o que tu tá escutando? Quais são as músicas que te movimentam? Quais são Posso falar os mesmo? artistas? Lógico! Gente, eu sou uma bicha eclética. Pra caramba. Ah, eclética como? É transitar da Whitney pra Lady Gaga? Não. Eclético é ao Seu Valença. E daí eu puxo uma Shakira. E daí vem uma Beyoncé. Ai, tu gosta da Shakira, né? Louca. E aí, assim, eu transito muito, assim. Na verdade, eu acho que eu tenho um bom gosto musical. A música boa é atemporal, né? Sim. Vamos começar por aí. E então eu escuto muito música anos 80. Eu escuto Toni Braxton. Eu escuto muita coisa... antiga, mas música boa, Beatles, eu amo, enfim, Maroon 5, então assim, eu transito, o único que eu não transito muito, mas já transitei alguns anos atrás, é o sertanejo. Mas já gostei. E admiro, acho que tem músicas boas, né? Músicas mais antigas, né? Acho legal de ver as mulheres no sertanejo. Eu amo ver as vozes Marília Mendonça, Maiara e Maraíza, enfim, eu amo, sabe? A galopeia lá, a bolhadeira. Tu viu? Galopeira. Eu amo, a bolhadeira. Vaqueira. O Léo canta, tu sabe que o Léo canta, né? Canta. Não canto nada. Que amizade é essa que tu não sabe nada desse... canto. Canta, ele cantou. Olha um episódio. É que eu termine a amizade, né? É isso, né? Eu não canto, Eu falei que eu tô tóxica. Seja tóxica. Eu sou da dança, eu não sou Ele cantou no da episódio, música. vocês que estão assistindo, passem 2 pra trás que vocês vão ver o Léo cantando. Eu cantei, pior O que tu cantou, Léo? Eu cantei uma música muito importante, na verdade. Porque um dos nossos convidados, muito querido, Dinho Maravilha, Maravilhoso, disse que adorava também muitos ritmos, né? Entre eles o forró. E um tio meu segundo pai, na verdade, né, já falecido, ele amava essa música em especial, que é da banda Mastruz com Leite. E eu cantei, eu não sei se é esse o título da música, mas Meu Vaqueiro, Meu Peão. Uma coisa bem... Viu? Ele canta bem. Eles falaram que eu cantei bem, mas eu não canto bem. Eu só encanto. Acabou, pessoal. Era isso. Eu acho que agora... Tu encanta? Eu acho que eu encanto. Eu tento, né? Não Ele é tem, né? Um brilho mas é pra próprio, poucos. Né? Ah, sim.
De vez em quando, né? É pra poucos. Conte-me mais. Presta assim, não. Os dedinhos. O que tu quer saber de Conte-me Mais? Olha ele, Conte-me Mais. Nada. A minha história é um livro aberto. Todo mundo tem acesso à minha história. Eu não sou fácil, eu sou de fácil acesso. Mas tu acha que eu não sou fácil? Posso falar a verdade? Claro! Eu acho que tu é fácil. Sim, eu sou Acho fácil. que tu é alegre, é fácil, né? Assim, de fácil comunicação, Ivan. Calma. Não, eu também acho. Não, eu também acho. Acho. Eu acho ele fácil, acho ele maravilhoso. O Léo é maravilhoso. É, isso aí. E agora que nós já estamos assim, ó, com o nosso tempo batendo, né? A gente vai chegar num momento muito importante do nosso programa, que é do joguinho. A gente Eu já ganhei bingo, vai gente. fazer Vamos falar um junto. joguinho. Eu já que é ganhei assim, ó, bingo. Tu lembra da Marília Gabriela, quando ela fazia, né, suas altas De frente com o Gabi, ó. Isso, de frente com o Gabi, né? Sei. No face to face. Então, assim, ó, a gente vai falar uma palavra, né? Que eu me esqueci. Isso, que a gente vai ter que ver juntos Eu me- agora. A palavra que a gente escolheu pra ti. Eu me esqueci. Tá? E essa palavra, a gente sempre pensa muito na palavra, porque essa palavra, ela tem que transmitir também um pouco da personalidade do nosso convidado que tá aqui do outro lado. Tá. E o que eu vou ter que fazer? A gente vai falar a palavra e tu vai ter que falar o que vem na tua mente, assim, direto, não pensa muito. A gente Tá. vai falar e a gente vai falar aqui, tu já fala aí, entendeu? Combinado. Então tá. Então a gente vai falar junto. Vamos falar junto. Vamos. Então Não, vamos lá. fala tu. Não, vamos falar fala tu junto. primeiro. Vamos lá. Um, dois. 1, 2, 3. Amizade. Gente do céu, essa palavra me pegaram de surpresa mesmo, hein? De surpresa, assim. Rápido? Amizade, gente. É, fale, ó, tá Amizade. pensando, Não, vai. eu tô tentando pensar, assim, Ah. é tão forte essa palavra, assim, porque ao longo da vida a gente cria laços, né? As relações, algumas mais líquidas, né, que não se sustentam naturalmente, e tá tudo bem, gente. Começou aquele ciclo, encerrou de amizade, encerrou. Agora são outros que de uma forma tão natural, amizade é família, amizade é amor, amizade é dedicação, amizade é lealdade, amizade é confidencialidade, amizade é o silêncio. É um abraço, né? Eu ter o poder de te entender que tu só precisa de um abraço, ou do meu silêncio, só da minha presença. Isso é amizade. Eu prezo muito, eu cuido muito dos meus amigos, eu gosto de ser cuidado, eu acho que a gente tem que preservar, zelar e cuidar as relações de amizade. Ah, que lindo! Viu como é fácil participar do joguinho? Maravilhoso. Então agora a gente tá chegando, né, nos minutinhos finais. A gente quer te agradecer do fundo do coração, né, a tua disponibilidade em estar aqui, de estar compartilhando tanta coisa muito importante, né, que a gente, na verdade, às vezes a gente não sabe, né, os caminhos que a gente deve seguir para batalhar pelos nossos direitos, né, e a gente tem aí, né, os advogados para nos assessorar. Então é importante que toda a população, né, que toda a sociedade busque os seus direitos, né, e acessem os advogados. E aí eu também quero abrir um espaço para a tua última fala, para que tu deixe, assim, um recado especial para todo mundo. Bom, gente, primeira coisa, assim, eu acho que a gente tem que trazer alguns lances da nossa conversa, do nosso bate-papo, assim. Aconteceu alguma coisa com vocês, né? Sentiu, enfim, seja dano moral, tudo aquilo que a gente falou. Existe uma delegacia especializada ao combate à intolerância no Rio Grande do Sul, em Porto Alegre ela é nova, recente, né, ela é de 2020, foi inaugurado no Dia Internacional dos Direitos Humanos, 10 de dezembro de 2020, então não fica com medo, gente, não se cala, né, eu soube da origem do Pod Bicha, né, porque que veio de uma violência, né, que aconteceu, então assim, não se calem.
vão atrás, busca, tem essa delegacia específica a tudo isso. Como eu falei, tem acesso à justiça, tem advogado de graça, não é só pagando, tem advogado de graça, acesso, né, à defensoria pública. Então, busca seus direitos, vamos estar lá, vamos estar com esse poder de voz, de representatividade, a gente é único, todos nós, e o negócio é ser feliz, e é isso, gente. Obrigado por vocês. Deixa eu agradecer também. Tu estar aqui hoje, tá? Eu sei que tu ficou meio assim no convite e tal, mas a importância de tu estar aqui é porque tu consegue trazer a característica de cada indivíduo e mostrar para as pessoas que a gente não tem que julgar. Sabe, a gente tem que entender, a gente tem que ter empatia, sabe, é só isso, e tu faz isso brilhantemente, tá? Obrigado. Então que tu nunca esqueça disso. Obrigado. Venha mais vezes aqui compartilhar o teu conhecimento. Com o maior prazer. E levar o alcance para as pessoas que tanto necessitam do teu olhar, da tua empatia, porque a gente escolher a amizade aqui é porque tu tem esse vínculo muito forte. Em cada fala que tu falou, desde comida, desde começo de escolha de profissão, tudo vem com uma base num olhar para o outro, em toda a tua fala. Então, amei, é bem tá. isso, assim. Acho que é difícil a gente pensar que empatia é se colocar. É, não, não. tu tentar sentir, né? É as ações, é as atitudes, as né? ações. Arrasou. Isso tu faz magnificamente. A gente já é amigo, eu vou fazer uma comidinha pra ti, tá? Ou seja, subiu um degrau Subiu na tua a régua, frente. tu viu? Tchau pra ti, Léo. Não, Beijo olha só, não vamos dar beijo ainda. Pessoal, por favor, vocês têm que nos seguir, tá? Ali, ó, clicar no joinha é muito importante pra que o nosso programa siga, que ele consiga conquistar cada vez mais corações. É Arrasta isso pra que a cima. gente quer. Então, por favor, sigam, curtem, compartilhem o link. E agora sim, beijo!